Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de toda a comunidade do Instituto Federal da Paraíba em Monteiro. E nós vamos começar agora, nós vamos iniciar a nossa preparação para o UNC no assunto de astronomia. Eu gostaria de convidar o professor Wilson Santos para começar essa primeira aula, essa mega aula inicial sobre astronomia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para essa sequência de momentos que teremos, né, para falar um pouquinho sobre astronomia, pensando em duas provas em particular, na Olimpíada Nacional de Ciências e na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, basicamente, são essas duas provas que a gente vai passear, focando principalmente na ONC. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da introdução de astronomia, né? É bacana, eu me interesso bastante por astronomia, principalmente porque quando fiz a graduação na Universidade de São Paulo, em São Carlos, lá tem um observatório de astronomia e o curso passa a ser obrigatório em todas as áreas que a gente escolhe fazer na universidade, pelo menos a Astronomia 1, que é a introdução. Então, todos os alunos da USP de São Carlos acabam passeando pelo laboratório, pelo observatório de astronomia. Okay? Então, nesse caso, a gente começa a aula de hoje pensando um pouquinho sobre o que é observar os céus e como que foi feito essa trajetória histórica das observações celestes. De maneira geral, todas as civilizações ficaram inquietas com a relação dos brilhos, né, dos corpos brilhantes nos céus. À noite, a gente observa, principalmente quando não se tem luz artificial, à noite, pontos brilhantes no céu são muito comuns, são as estrelas e, em particular, né, se as nuvens deixarem direitinho, a gente vai ter alguns pontos ainda mais brilhantes, que geralmente são os planetas. Então, é bastante importante isso. E os planetas que recebem esse nome porque são corpos errantes, né? Enquanto a placa celeste, a placa de estrelas, é uma placa praticamente fixa em relação a outra estrela, os corpos errantes são aqueles que fazem movimentos estranhos entre as estrelas, né? Então, esses são os planetas. Então, a gente vai passear por essa história pensando num período pré-telescópico, ou seja, antes de o homem utilizar de instrumentos ópticos, como esse, por exemplo, que é uma lente de aumento, né? Antes de usarmos lentes ou espelhos côncavos, para observarmos o céu, o homem utilizava apenas o olho nu, e ao observar a olho nu, alguns instrumentos foram utilizados, como, por exemplo, réguas deslizantes que pudessem definir ângulos, né, entre uma posição brilhante e outra posição brilhante no céu, ou seja, entre duas estrelas, por exemplo, ou entre um planeta e uma estrela, enfim. Essas posições eram medidas através de instrumentos mecânicos, né? Astrolábios, que são aqueles espécies de triângulos que a gente pode utilizar, né? E outros instrumentos mecânicos que eram utilizados. A gente vai passear, então, rapidamente, eu vou colocar aqui um slide para vocês, para que a gente passe aí por essa história bacana dos principais nomes da nossa astronomia. Bacana? Então, vamos lá para o slide. Então, nessa introdução, né, todas as civilizações ficaram inquietas com as estrelas, né, com o céu. Então, sempre buscaram investigar e associavam muito questões religiosas com questões astronômicas. A matemática acaba se desenvolvendo bastante a partir da necessidade de se definir relações de previsão astronômica, né? Então, olhar para o céu passa a não ser uma perda de tempo, pois é graças às observações astronômicas que o homem pode se orientar durante longas viagens e prever a época adequada para o plantio e para a colheita, por exemplo, né? Então, alguns ganhos fundamentais da astronomia na relação da história. Na história, a gente observa também que houve várias tentativas de construção de observatórios. Um que é tratado dessa maneira é a estrutura Stonehenge, na Inglaterra, né, onde se acredita que, além de uma estrutura que era um encontro marcado aí por questões religiosas, ela também
segundo o que se acredita, né, uma estrutura que servia para determinar a mudança de estações do ano, né? Então, Stonehenge, na Inglaterra, é uma estrutura bastante importante na história da astronomia. Inclusive, temos uma espécie de Stonehenge brasileira. Depois, se quiserem pesquisar, fica no Acre, né? Dá uma googada lá, para vocês conhecerem um pouquinho da história da Stonehenge brasileira. Alguns filósofos fundamentais na nossa sequência histórica aí da astronomia. Tales de Mileto previu um eclipse lunar, foi o primeiro a prever um eclipse lunar. A gente vai falar um pouquinho sobre eclipses em uma das aulas, mas aqui já fica essa dica. Tales foi o primeiro e viveu entre 625 e 547 a.C., o primeiro a prever um eclipse lunar. Pitágoras, bastante conhecido, todos esses nomes, né, dos filósofos são muito conhecidos na história, seja na matemática, seja na física, aqui a gente está falando de astronomia. Pitágoras fez grandes estudos matemáticos e foi o primeiro a considerar que a Terra não era plana, e sim esférica. É evidente, né? Pitágoras já entendia que a Terra era esférica e hoje a gente está assim, dando passos para trás, né? Um retrocesso aí, centenas, dezenas de milhares de pessoas acabam dizendo por aí que acreditam que a Terra é plana. Enfim, Pitágoras deve estar querendo sair do túmulo. Para Platão, a Terra ocupava o centro das esferas planetárias, né? Então, Platão defendia o modelo geocêntrico. Pitágoras não acreditava nesse modelo da Terra fixa no centro, não. Ele acreditava que era o Sol já. Então, uma primeira ideia aí, que não foi muito detalhada por Pitágoras, mas que já caracterizava o modelo heliocêntrico. Aristarco de Samos é um nome bacana nessa história, porque ele define de forma organizada o modelo em que o Sol ocupa o centro do universo, ou seja, o modelo Sol no centro, heliocêntrico. Isso. Bom, além de Aristarco de Samos, né, a gente tem um nome bastante importante, que é o filósofo Hiparco de Niceia. Niceia, que hoje é onde se localiza a Turquia. Então, Hiparco fez uma contribuição incrível. Ele mediu, por exemplo, a distância da Terra até a Lua. Ele conseguiu calcular a duração do ano terrestre com um erro muito pequenininho, da ordem de 6,5 minutos. Isso é uma precisão incrível para os instrumentos da época. E acreditava que a Terra era, sim, o centro fixo do universo. Então, o modelo geocêntrico é um modelo que Hiparco defendia, e acabou sendo utilizado durante séculos aí. Foi Ptolomeu, já na era cristã, por volta entre 90 e 168 depois de Cristo, né, foi o período em que ele viveu, que sistematizou o modelo geocêntrico. Então aí tem uma figura para vocês identificarem, né, em colocando aí a Terra fixa no centro e os demais planetas, que inclusive era representada a Lua nessa configuração, giravam, assim como o Sol, em torno da Terra. Esse modelo explicava muito bem os movimentos planetários, e, portanto, foi aceito por mais de 13 séculos sem nenhuma contestação. Uma coisa curiosa é que Ptolomeu ele precisou ajustar o modelo planetário em torno da Terra, né, o movimento planetário em torno da Terra, utilizando o que nós chamamos de epiciclos. Então, a Igreja Católica aprovava muito bem esse modelo, porque definia perfeição como o movimento celeste serem perfeitos e eram representados, portanto, através de círculos. E, nesse caso, para garantir a perfeição dos círculos, eram necessários movimentos de círculos sobre círculos. São chamados epiciclos. Então, enquanto um planetinha está se movendo aqui, ó, ele faz uma espécie de laço, gerando novos ciclos, novos círculos, e, portanto, esses epiciclos garantiam que a posição daquele corpinho que estaria previsto em determinado local, mas que está um pouco fora do local previsto, se dava porque ele dava giros em torno de um ponto, de um centro imaginário, na forma de laço, e, portanto, epiciclos. Bom, muito aceito pela Igreja Católica e, portanto, Cláudio Ptolomeu teve aí o Almagesto, a sua grande obra,
sendo reconhecida durante muitos séculos, né? Cerca de 13 séculos, sem nenhuma contestação. Foi só no século XV para o século XVI que surgem os primeiros questionamentos realmente organizados. Nicolau Copérnico, um polonês, defendeu, né, criou aí um modelo em que o Sol estava no centro e acabava se tornando um modelo muito mais simples, porque o Sol no centro e todos os planetas, inclusive a Terra, girando em torno do Sol, tornava desnecessária a configuração dos epiciclos. Então ficava muito mais simples, porque o movimento dos corpos em torno do Sol eram movimentos circunferenciais e não movimentos cheios de laços. E nesse caso, Copérnico acabou tendo aí uma espécie de bater de frente com um modelo que era muito aceito, inclusive pela igreja na época, que era o modelo de Ptolomeu. Felizmente, na época em que Copérnico estava desenvolvendo essa sua teoria, ele resistiu a publicar, ele só foi publicado próximo à sua morte, e quando, até então, mesmo tendo conhecimento, as pessoas já tendo conhecimento da ideia heliocêntrica proposta por Copérnico, a igreja não tinha um posicionamento contrário a isso, de maneira a prender Copérnico ou coisa do tipo. Então ele não foi punido por isso. A gente teve aí esse período é um período em que a Inquisição está se fortalecendo, mas Copérnico ainda não sofreu retaliação da Inquisição da Igreja. Então, Copérnico desenvolveu a ideia matematicamente, construindo um sistema capaz de explicar as observações celestes de forma muito mais simples e precisa. Bom, na época em que Cabral descobriu o Brasil, Copérnico dava palestras sobre os eclipses lunares. Apesar de conter algumas imprecisões, a obra de Copérnico ampliou imensamente os horizontes da humanidade. Aí nós temos uma imagem que mostra onde Copérnico trabalhava, né, no Colégio Maios, isso em 1520, e mostra os instrumentos que ele próprio construiu para desenvolver as suas medidas astronômicas, né, as suas observações. Copérnico, por exemplo, utilizou o triquetum, esse aparelho aí, na forma de um triângulo, em que dá para se medir os arcos, né, entre um planeta e outro, entre um planeta e uma estrela, enfim. Foi através dessas medidas que ele conseguiu mostrar que se a Terra não ocupasse o centro, mas sim o Sol, a gente conseguiria descrever os movimentos e fazer as previsões de uma maneira muito mais simples do que colocando a Terra no centro. Muito bem. Tycho Brahe era um geocentrista, né, e um dinamarquês que nasceu nessa confusão aí, na verdade, né, entre as ideias de Ptolomeu e as ideias de Copérnico. O geocêntrico, Ptolomeu defendia o geocentrismo e Copérnico o heliocentrismo. Bom, o Tycho Brahe conta a lenda aí que ele, quando muito jovem, observou o céu e notou que havia surgido um ponto brilhante no céu. Esse ponto brilhante, muito provavelmente, foi o surgimento de uma supernova, o nascimento de uma estrela bastante brilhante. E, nesse caso, a ideia de Copérnico foi justamente a seguinte: se nasce, né, uma estrela ali, como justificar as ideias da igreja, por exemplo, que dizem que o céu é estático, que é imutável, né? Então ele começou a se questionar sobre isso, e isso foi despertando o interesse para se observar os céus, e ele conseguiu medir com uma precisão jamais vista. Ele melhorou as medidas de Hiparco, por exemplo, em cerca de 10 vezes. Então, percebam, de Hiparco até Tycho Brahe, as medidas a olho nu foram melhoradas cerca de 10 vezes, então 1000% aí, né? Então, imagina como seria meticulosa as medidas de Tycho Brahe. Tycho Brahe olhou o céu como ninguém por cerca de 20 anos e compilou as informações dia a dia para mostrar as posições de cada ponto brilhante visível a olho nu, e ele registrou isso em mapas celestes.
Segundo a história de Tycho Brahe, né, esse dinamarquês, ele é filho de um nobre dinamarquês, mas ele foi criado por um tio que salvou o rei Frederick II de um afogamento. Segundo a sua história, o fato do tio ter salvado o rei fez com que o príncipe acolhesse, adotasse, de alguma forma, Tycho Brahe. Então, Tycho Brahe acabou sendo protegido pela realeza dinamarquesa e, na sua vida adulta, recebeu como prêmio, né, na forma de gratidão, recebeu uma ilha e pôde ser construído o laboratório, o observatório de Tycho Brahe. Esse observatório foi, portanto, construído, segundo a história de Tycho Brahe, a realeza utilizou cerca de 20% da arrecadação anual na construção do Uraniborg, que é o nome desse belíssimo observatório. Aí tem uma ilustração para termos uma ideia de como ele é. E o Tycho Brahe, portanto, fez essas contribuições. Nesse período estava ocorrendo na Europa aquela peste negra, e muita gente que queria se salvar da peste acabava migrando de uma cidade para outra. O alemão Johann Kepler, ele acabou tendo que viajar, por exemplo, para alguns países e acabou chegando à Dinamarca. E Kepler conheceu Tycho Brahe, sabia da sua história, da sua precisão observacional, se interessou por isso e procurou Tycho Brahe. Kepler, aí tem uma imagem de um dos mapas celestes de Tycho Brahe. Kepler, que viveu entre 1571 e 1630, tem uma história bem interessante, porque, além de suas contribuições fantásticas na história da física, mas Kepler tem uma história interessante. Conta-se que a mãe de Kepler foi perseguida pela Inquisição, morta como bruxa, né, pela Inquisição. Ele foi criado pela tia, que também foi perseguida e morta como bruxa também pela Inquisição, e acabou sendo criado, portanto, por monges. E era muito comum que os monges ensinassem, né, matemática. Nos monastérios era ensinado matemática, e ele acabou se tornando um exímio matemático, um grande matemático. Ele é considerado, inclusive, como matemático errante. Por quê? Porque ele saía de uma cidade para outra, fugindo, é claro, da praga e da peste negra, e acabou chegando à Dinamarca. E, portanto, quando ele conheceu Tycho Brahe, uma coisa curiosa é que ele se interessou pelas medidas observacionais de Tycho Brahe, mas Tycho Brahe queria matemática para entender o que significavam aqueles movimentos, né? Como é que seria descrito isso do ponto de vista a fazer previsões, como Copérnico havia construído uma matemática elaborada para aquilo, e outros tantos, o próprio Ptolomeu. Tycho Brahe queria também utilizar dessas suas medidas muito precisas com um pouco de matemática. Então ficou ali meio que uma troca justa. E Kepler interessado também em desvendar os mistérios do universo conhecido, e Kepler, e Tycho Brahe querendo ser ele o protagonista disso tudo, porque ele que tinha passado 20 anos medindo ali as coisas. Então essa troca ficava assim. Kepler recebia mapas e ao mesmo tempo ensinava matemática a Tycho Brahe. Só que Tycho Brahe era um dinamarquês considerado um nobre morgado, aquele cara que não está na frente de batalha, não tem que ter o seu corpo, né, musculoso, organizado para a guerra. Então era um cara que comia muito, e segundo a lenda era aquele típico sangue azul, aquele cara que come muito, não toma sol, fica só, né, ocupando aí, olhando para o céu. Ele adorava olhar para o céu e comer para caramba. Então ele acabou tendo um problema com obesidade, e sua vida foi encurtada em função de complicações aí, muito provavelmente ligadas a esse fator da obesidade. Então, ele acabou percebendo que estava morrendo. Na iminência de sua morte, ele deixa uma anotação em um dos mapas. Ele coloca assim: não deixe que minha vida tenha sido em vão. E aí, Kepler, que teve acesso a isso, notou que aquela informação era para ele. Tycho Brahe morre, e Kepler, então, justifica a família de Tycho Brahe que
não podia deixar a vida de Tycho Brahe ter sido em vão e precisava do material de Tycho Brahe para concluir as suas investigações matemáticas ali. No caso, a família não concordou. Diz que não, que Tycho Brahe tinha morrido e que os mapas e os seus instrumentos seriam todos guardados como arquivo da família. Kepler não quer isso e vai lá e faz algo que a ciência considera como algo importante. Ele acaba roubando esse material, né? Entra no observatório, rouba esse material, e é um roubo que a ciência considera como um roubo em prol da ciência. Graças a esse roubo, Kepler conseguiu, em pouco tempo, cerca de um ano e meio, compilar suas 3 leis. E essas são as leis chamadas leis de Kepler. Eu vou descrevê-las bem rapidamente aqui, mas a gente vai, no final dessa fala, encerrarmos na próxima aula, que vai ser uma aula presencial, na quinta-feira, a gente falar melhor sobre essas 3 leis. Mas vamos só citá-las aqui. A primeira lei de Kepler mostra que, na verdade, os corpos descrevem em torno do Sol, e, portanto, diferente do que Tycho Brahe acreditava, que ele defendia o geocentrismo, Kepler consegue mostrar que a estrutura dos mapas de Tycho Brahe mostravam que o heliocentrismo é que se justificava, e, portanto, o Sol estava lá. Então, em torno do Sol, os corpos descrevem movimentos com trajetória elíptica e não circunferencial, como se acreditava na época. E o Sol não ocupa o centro da elipse, ele ocupa um dos focos da elipse. Então, o Sol em um dos focos e os corpos giram em torno do Sol de forma elíptica. Primeira lei, lei das órbitas elípticas. Segunda lei é a lei da varredura de áreas, é a lei das áreas. Significa dizer que, como não é circunferência, é uma elipse, ele consegue provar que a varredura das áreas ela é constante. Então, a velocidade linear dos corpos em torno do Sol não é constante, mas a velocidade areolar é sim constante. Por essa razão, já que a velocidade areolar é constante, quando o corpinho está perto do Sol, a sua velocidade está aumentando. Quando ele está se afastando do Sol, a sua velocidade está diminuindo. Então, velocidade areolar constante. Segunda lei. E a terceira e última lei de Kepler é a lei dos períodos. Ele mostra que o tempo que um corpinho leva, né, que um planeta leva para girar em torno do Sol, que a gente chama de período de órbita, ele segue uma relação de proporção com o raio médio da órbita, da seguinte maneira: o quadrado do período ele é proporcional ao cubo do raio médio da órbita. Essa é a lei dos períodos. Essas 3 leis foram fundamentais para que Isaac Newton pudesse, de fato, se apoiar nos ombros de gigantes e criar uma teoria mais simplificada, uma única lei que representaria essas 3 leis, a chamada lei da gravitação universal. Então, esses 2 pontos são pontos de pauta para próximas aulas. A próxima a gente se encontra na quinta-feira no Google Meet, né? A gente vai marcar essa aulinha. A gente se encontra na quinta-feira para falar sobre as 3 leis de Kepler e as aplicações em questões, por exemplo, da ONC, da OBA e questões do Enem também, porque esse tema ele cai também no Enem e é bastante importante que a gente conheça. Então, tá bom? Fica assim. Espero que tenham gostado dessa primeira introdução à astronomia e que se apaixonem por essa área e continuem estudando, tá joia? Então, quinta-feira a gente se encontra. Luiz, um abraço. Até a próxima. Muito obrigado, senhor. Bom, eu vou encerrar aqui esta aula. Eu gostaria de agradecer e eu reforço o convite. Espero que na próxima quinta-feira, quinta-feira vai ser dia. Bom, espero que na próxima quinta-feira, no dia 16 de julho de 2020, nós nos encontremos novamente e façamos mais esse encontro essa explicação das leis de Kepler. Gostaria de agradecer ao professor Wilson pela presença, pela aula, que foi muito boa. Eu gostaria de dizer que esse curso vai ser maravilhoso. E, bom, vamos com tudo, vamos se preparar para essa prova tão importante. Tchau, pessoal.
Até a próxima aula, até quinta-feira.